Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cuide-se. Desta vez vamos falar sobre um tema da atualidade, ou seja, a varíola dos macacos, ou monkeypox. Para nos falar desse tema importante, temos hoje conosco a doutora Virgínia Lara Guedes Evaristo. A doutora Virgínia é médica infecciologista. Seja bem-vinda ao programa, doutora Virgínia. Obrigada, doutora Sheila. Doutora Virgínia, diga-nos o que é a varíola dos macacos? Sei que nós podemos denominar assim varíola dos macacos. Sei que há uma controvérsia em relação ao nome. Começando por aí, dizer que a varíola do macaco, na verdade, o nome, há uma controvérsia sim, porque cientificamente ele não se encaixa. Primeiro porque a varíola é o nome de um vírus específico que já foi eradicado, que era mais da altura nos tempos de nossos pais, que a partir dos anos, nos finais dos anos 70, 80, parou-se mesmo de vacinar contra a varíola, e o termo macaco, dizer que é a varíola do macaco também não fica mais correto, pois o macaco não está envolvido na transmissibilidade desta doença. O que aconteceu é que nos anos, que é uma doença antiga, o vírus é antigo, foi descoberto nos anos 1950 nos macacos. Então passou a ter o termo de monkeypox em inglês, como existem várias outras doenças cujos nomes estão relacionados a algum outro animal, alguma situação que nada tem a ver com a real origem da doença. Mas o que é esta doença, doutora Virgínia? É uma doença que é causada por um vírus da família da varíola e ele causa algumas lesões na pele que podem variar de várias formas, e ela faz lembrar aquilo que nós conhecemos como varicela, de alguma forma. Então, mas tem alguma característica específica e agora atualmente começou a ter um surto. Esta doença ela se manifesta começando a ter uma dor de cabeça, mal-estar, febre, são os primeiros sintomas. Podem aparecer, digamos, gânglios, são pequenos nódulos pelo corpo, e algumas lesões da pele, que podem ser bolhas, digamos, mas antes podem desde vir de borbulhas, bolhas, depois vir a ter um pequeno pus, que ela evolui. E é uma doença que é transmitida através de contato. Então, Transmite sempre pelo contato? Grande parte das vezes é transmitida por contato, a maioria das vezes. Atualmente existe a preocupação, digamos, não posso considerar como preocupação, mas a informação que o vírus pode transmitir-se pela via respiratória, mas esta transmissão seria de um contato muito direto, de estar mesmo muito perto. Muito contato, não é nada que se compare ao que foi o Covid que nós vivemos, e existem poucos relatos deste contato. Seria mesmo uma pessoa mesmo muito próxima e que eu estive com ela. A maioria das vezes é o contato com a ferida, com a lesão que nós temos, que acaba dando esta transmissão. Dizer que o contato pode ser até que a ferida seque e tem as crostas, aquelas crostas ainda podem transmitir a doença. E quando se diz, essa já é uma dúvida minha, quando se diz contacto íntimo prolongado, o que se quer dizer com isso exatamente? O que é que significa isso, íntimo prolongado? Porque pode ser uma dúvida que o telespectador lá em casa possa ter. Sim, neste caso não seria um contacto íntimo, mas estaríamos com íntimo prolongado. Seriam as pessoas estarem próximas, de proximidade, e a transmissão por gotículas. Seria nesse caso. Com a transmissão íntima, podemos ir um pouco mais para porque agora este surto está um pouco mais envolvido com algumas práticas sexuais, um pouco mais, tem relações com algumas práticas sexuais, mas não existe nenhuma informação, nenhuma evidência até o momento que faça a parte científica poder dizer que tem alguma componente de transmissão sexual. Então não é uma doença de transmissão sexual. Até agora ainda não há uma informação científica que venha a dizer isto. O que pode acontecer é, dependendo de onde foi o contacto,
a pessoa pode ter lesões na área genital, anal, então na boca. Então, por isso é que deveríamos ter atenção para essas situações, deste tipo de lesões nestas áreas só, não pensar somente numa infecção de transmissão sexual comum, pois ela também pode ser o monkeypox, e uma vez que o país está à procura para ver se isto está a circular em Moçambique, é sempre bom se aproximar e poder informar a unidade sanitária mais próxima. Já estivemos aqui a falar dos modos de transmissão, dos sintomas, mas como é que é feito o diagnóstico dessa doença? Nós aqui fazemos o diagnóstico dessa doença? Neste momento, o fluxo de pré-testagem seria mais ou menos parecido com o fluxo que usamos para o Covid, em que a pessoa vai à unidade sanitária, vão fazer o teste, vão enviar para o laboratório de referência neste momento, que é o Instituto Nacional de Saúde. E é o único local neste momento que faz o diagnóstico? Sim. Neste momento, até que ele saiba, é o único local que faz diagnóstico, pelo menos para o serviço público, e este resultado depois a pessoa tem uma informação. Então, naquelas pessoas, por exemplo, que têm essas lesões na pele, começam a ter esses sintomas, será que existem pessoas que têm mais predisposição de ter a doença ou então de ter formas graves da doença? Existem as formas graves que infelizmente podem levar ao internamento, que podem ter acompanhamento mais neurológico, acompanhamento pulmonar, mas dizer que são raros. Dos milhares de casos existentes, realmente são pouquíssimos casos. Não podemos ficar descansados, não é uma doença na escala do Covid, com internamento? Não. Congestionamento do Sistema Nacional de Saúde, de outros sistemas de saúde? Não está a causar congestionamento. A maioria dos países, quando decidem internar, provavelmente também podem pensar numa questão mais de saúde pública, talvez isolar, mas não tem muito este movimento. Que a pessoa precisa fazer para poder se prevenir é tapar as lesões, para poder ter. E o cuidador, neste caso, como o cuidador está na mesma casa, ele pode usar máscara, se tiver condições, usar luvas, como é a nossa realidade, mas é principalmente as lesões daquela pessoa estarem protegidas. Com relação à gravidade que falou, estão mais suscetíveis a ter quadros mais graves, mas repito que é mesmo, não há necessidade de pânico, são as crianças. Com muito pânico quando se começou. São as crianças e as pessoas que têm um sistema imunológico mais debilitado. E quem são essas pessoas? Seriam as pessoas que têm cancro, as pessoas que estão a fazer algum tratamento, uma imunoterapia de corticoide, que reduz a imunidade. Medicamentos que reduzem a imunidade. Exatamente, que reduzem a imunidade ou alguma outra doença. E as grávidas? Será que entram nesse grupo também? Pelas grávidas ainda não há muita informação. O perigo com relação às grávidas, pelo menos a recomendação é simplesmente que estejam alerta. Então, se ela estiver grávida, principalmente a grávida, se tiver alguma lesão ou algum histórico, porque infelizmente também existem alguns casos que possam ser assintomáticos, então se ela tiver algum contato com alguém que teve algum diagnóstico, seria importante comunicar o seu médico para que o médico possa tomar uma decisão mais acertada conforme a sua situação. E existe tratamento para essa doença? Tratamento por si, exatamente não. Então, se identificar neste momento, tal como a situação que tínhamos no Covid, vai se buscar aquilo que já existe aprovado, que é parecido, para poder tratar esta doença. Tanto como a vacina da varíola antiga, como se devem lembrar, se nós olharmos para quem nasceu antes de 1980, assim por aí, tem aquela marca da vacina no braço. Sim. Enorme. Então, esta é a marca da vacina da varíola. Infelizmente, não podemos dizer, fica esta dúvida em relação à África e em relação à Europa, que se realmente aquela vacina protege os nossos mais velhos. Existe a possibilidade de sim em África, porque em África tem os vírus antigos que circulavam. Desta parte não falei, que a origem, temos os vírus originários da África, em que eles têm algumas formas que já temos desde 1970, que foi descoberto em África. Não é o mesmo vírus? Não.
o vírus veio mutando ao longo do tempo, as manifestações clínicas são diferentes, enquanto esta temos uma manifestação mais exuberante, que é aquilo que costumam ver, esta da África. Alguns costumam circular na internet, tem aquela manifestação que assusta as pessoas. É uma coisa mais controlada que acontece esporadicamente na região centro e oeste de África. Esta lesão agora costumam ser mais lesões mais pontuais. A pessoa vai ter uma lesão, pode ter uma lesão no dedo, pode ter uma lesão no ânus, pode ter uma lesão na boca ou mais 3 lesões, mas não vai ficar totalmente coberto conforme, a não ser que apanhe, claro, a variante africana, mas como já disse, é uma coisa que existe em África desde 1970. Se circula em nós, em Moçambique, estamos a tentar ver também nesse aspecto, mas até agora ainda não tivemos nenhuma informação que conclua isso. Então, deixa-me ver se percebi, doutora Virgínia. Então, ainda não existe um tratamento, então, que tal? Existem as vacinas de doenças similares que nós podemos usar, mas ainda não sabemos se são tão eficazes assim para a doença ou não. Então, o tratamento é basicamente sintomático. Se a pessoa tem lesões, cuidamos das lesões. Se tem febre, tratamos a febre. Então, para garantir uma melhor qualidade de vida dessa pessoa quando tiver os sintomas. Aliviar os sintomas. Sim, a pessoa vai ter o cuidado, o que vai querer prevenir se tem aquelas lesões, é que aquelas lesões tenham uma subinfecção. Isto é que vai precisar de um tratamento, isto é que pode levar a um internamento. Se a pessoa não há doença em si. Sim, se a pessoa tiver, neste caso, da subinfecção, que a pessoa pode ter um problema, então seria o tratamento sintomático, que na altura, quando for ao hospital e o médico tiver a suspeita, ele vai fazer uma recomendação assintomática. Não precisa fazer antibióticos de forma empírica, só de usar essa parte já é muito sua. Não há necessidade de fazer antibióticos à toa, é só recomendar que a pessoa cuide da lesão e se faça o tratamento sintomático. Doutora Virgínia, muito obrigada pelo esclarecimento, por nos tirar todo esse medo que havia em relação a esta doença. Não sei se tem algumas considerações finais a deixar sobre a varíola dos macacos. E perdoe-me usar este nome. Com relação ao monkeypox, primeiro levar que não há necessidade de termos pânico nem de estigma com relação às pessoas que possam ter esta lesão. Como eu disse, não é uma situação que se espalha sem que eu não tenha noção. Para quem tem comportamento, sabe por si que eu tenho um comportamento sexual de risco, que fique atento para os seus parceiros e para as lesões que possam aparecer no seu corpo, e procure informar os serviços de saúde para que eles também estejam alerta nesta situação e não passe somente só por uma doença de transmissão sexual. Muito obrigada, doutora Virgínia, por ter estado conosco. Muito obrigada ao telespectador lá em casa por ter nos acompanhado em mais uma edição do nosso programa.